Pelo que a gente ouviu o Thales falar, eu tenho a impressão de que esse é o passo mais importante dado até agora, né, Thales? Esse é Exato. o negócio, porque assim, fica todo mundo imaginando como é que aquelas pessoas, que são pessoas que não são treinadas, que não deram um tiro, que não tinham a bazuca, não tinham um tanque, conseguiram fazer o que elas conseguiram fazer ali. Pensa bem, é uma coisa muito maluca. Como é que elas chegaram até ali? Essa é uma pergunta que é feita por muita gente. Isso gera teoria conspiratória pra caramba? Gera, mas tem muita gente séria que está fazendo essa pergunta há muito tempo. E isso traz uma resposta central para o 8 de janeiro. Essas pessoas eram a massa de manobra, mas quem estava orquestrando e levando essas pessoas, que nem se toca rebanho, é uma coisa cruel, né? Tocando essas pessoas como se fosse um rebanho, para um lado e para o outro, sabia muito bem o que estava fazendo. Então, se existia esse grupo de gente do exército com treinamento militar, sabendo como facilitar essa entrada, como chamar as pessoas, como não sei o que, e você mostra esse grupo, a forma como boa parte da sociedade que ainda está em dúvida vê essa história, ela vai começando a mudar. Até porque quem acompanhou como isso era organizado na época, não é que cada um decidiu, vou pegar um ônibus, vou pegar meu carro e vou para lá. Tinha oferta na cidade de caravana, tinha igreja que levou gente. Eu conheço um advogado que foi atender o pessoal que foi preso, tinha igreja que levou até pessoa com deficiência mental no meio, a pessoa não sabia o que estava fazendo lá. Então, há pessoas que organizaram, a gente sabe, porque é evidente, mas essa parte que a gente tem agora é importante, porque é o seguinte: se você consegue provar que dentro das Forças Armadas havia um nicho orquestrando aquilo, isso de, por exemplo, você viabilizar a passagem para o pessoal conseguir entrar no Congresso, que é uma acusação que é feita, isso aí é uma coisa muito pesada contra esses militares. E agora, a minha grande pergunta é: teremos no Brasil coragem para punir militar de alta patente com o mesmo, vamos dizer, com o mesmo rigor que você pune o desempregado da Sabesp do interior de São Paulo? Eu entendo que a justiça ela tem de ser justa com o cidadão e implacável com o poderoso. Teremos uma punição à altura caso fique provado? A gente precisa ter. Em outras épocas da nossa história, a gente não teve e estamos onde estamos hoje por causa disso, né? Apreendido o celular e tal, é claro que as investigações podem se aprofundar ainda mais. Quando apreender o celular, a gente tem um problema, porque assim, a investigação ela tem duas frentes, né? Uma frente que é de produção de mídia social, que aí cada semana vaza um trecho de celular de alguém. Isso aí faz anos, né, que virou essa salada. Mas você tem a investigação mesmo, que é isso que a gente está vendo aqui, que é uma outra coisa, que é você conseguir apurar, não só, fulano mandou tal mensagem que ele ia invadir. Ele invadiu? Ele não sei o quê. Esse tipo de coisa a gente vê muito. É isso que a gente tem agora é diferente, por quê? Porque você tem, na acusação, não é o que ele falou, é o que ele fez, é o conjunto de ações. Porque quando você tem só o que o cara falou, o cara pode não ter feito, o cara pode ter falado porque ele queria se livrar do outro, porque ele queria contar vantagem, pode ter mentido, pode ser um monte de coisa. Mas quando você vai em cima da ação é diferente. E a se comprovar essa ação, as Forças Armadas que saiam com uma solução primeiro, porque fazer com essa gente toda. Porque afastar, depois fazer aquele mecanismo que declara o cara como morto extraoficialmente para a família receber a pensão, não vai poder fazer de novo dessa vez. Que é o que eles fazem com quem tem crime grave. Esse pessoal vai ter de ter punição de verdade. E aí é que vai ser a hora do vamos ver. Eu espero que as Forças Armadas se encarreguem disso para não deixar os poderes civis terem de fazer isso, porque alguém vai ter de fazer. Mas a questão política fica complicado, porque você pensa o seguinte: o doutor estava falando aí de andar de muleta ou andador pelo menos 4 a 6 semanas. Ou seja, isso pode dar um mês e meio. Nós estamos entrando em outubro, novembro.
um mês. Metade de novembro ele estaria sem a muleta, sem o andador. O Congresso vai até dezembro. Então, você tem aí um mês e meio aí que vai ser difícil resolver uma série de questões. E depois você vai ter que andar e vai ter votações importantes. Você vê que o Haddad já está procurando o presidente da Câmara para ver se desempaca lá os projetos da área econômica. No entanto, o pessoal do Centrão está querendo logo a nomeação da presidente da Caixa Econômica Federal. Quer dizer, tem uma série de questões aí importantes, muito importantes, algumas mais urgentes, que o Lula vai ter que resolver lá no Alvorada, de andando com andador e com muleta. Então, e sem poder receber muita gente, ficar andando demais. Então, tem aí um problema político pela frente, essa operação. Não dá para a gente dizer que é tudo tranquilo, está tudo ótimo, está tudo tranquilo. Não é bem assim. Né? Há algumas limitações, Madeleine, no momento em que negociar, aliás, que desde o início do governo, né, o presidente tem tido esse papel de mediar. Viajar só no ano que vem. Nessas contas aí do médico, viajar só no ano que vem, são 3 meses. De 2 a 3 meses, né? É bastante tempo mesmo, né, Madeleine? É muito tempo e num momento crucial para várias coisas, porque assim, olha o pacote que está no colo para resolver. PGR, ministro do STF, um mundo de coisa que precisa aprovar fiscal, mas o orçamento do ano que vem, ele vai ter que mandar agora também. E o orçamento é a maior negociação que você tem no Congresso Nacional. Por quê? Ainda vai complicar mais, porque o orçamento do Judiciário precisará ser aprovado pelo Congresso no momento em que eles estão em pé de guerra. Porque o que aconteceu? O Supremo Tribunal Federal, a gente tem acompanhado aqui, decidiu sobre casos, por exemplo, liberação das drogas, marco temporal, começou a votação do aborto. O Congresso entende que foi usurpado o poder dele, que ele é que tinha que decidir. Então começou uma reação. Aí eles já estão com a coisa do marco temporal aprovando o contrário do que o Supremo decidiu, entendeu? O Supremo decidiu um, eles vão lá e aprovam outro. Estão com um projeto de lei de drogas criminalizando qualquer porte. Chegaram até a coisas do tipo uma lei proibindo casamentos entre pessoas do mesmo sexo. Estão lá discutindo isso aí. Agora tem uma espécie de greve dos parlamentares lá dentro. Tem um projeto que decisões do Supremo poderiam ser revistas pelo Congresso se aprovadas por 3/5. Então, a relação entre legislativo e judiciário está uma coisa explosiva nesse momento. Está explosiva. E nesse momento, justamente, em que o governo precisa negociar o orçamento do ano que vem, o orçamento do ano que vem é tudo que o governo Lula precisa para funcionar, são as metas econômicas, que aí tem muito interesse em jogo, é o orçamento do Poder Legislativo também, o orçamento do Poder Judiciário e emenda. Ele vai ter que negociar tudo isso afastado do seu, vamos dizer, do seu cotidiano. Porque essa coisa do presidente estar de muleta, estar de andador, fosse uma pessoa que há muito tempo está de muleta ou de andador, é o dia a dia da pessoa. Mara Gabrilli está lá trabalhando e está ok, dane-se. Não tem nenhum problema. A questão é que, para ele, essa coisa é uma novidade e é uma cirurgia que teve de ser feita para uma coisa que ele já estava sentindo dor, ele é uma pessoa de idade. Então, para ele, é uma coisa de saúde muito impactante num momento de muitas decisões a tomar. Isso quer dizer o quê? Que logo abaixo dele vai começar outra guerra por quem vai capitanear esse negócio. Poder não tem vácuo, Diego. Não existe solidariedade, existe poder. Ele está meio cambaleando ali porque é uma questão de saúde, vai ter que tomar remédio, ele não está acostumado à nova rotina que ele vai ter. Vai começar ali uma briga de faca no escuro para ver quem fala mais no ouvido do Lula.
Então a gente vai ter um fim de ano de muita disputa política pela frente. E com o presidente, que é um político muito hábil, mas ele não tem a tropa de choque que ele tinha no primeiro mandato, por exemplo. No primeiro mandato, ele tinha um Guxiquem, ele tinha um Palocci, ele tinha o Gilberto Carvalho. E o que eu estou falando não é comparação de uma pessoa com outra, era gente que era do ramo, entendia, sabia como fazer e já estava nomeada. Quem está agora nessa disputa não é do ramo, está tentando acertar. O Alexandre Padilha tentando ali, o Haddad tentando, acertando mais do que ele, mas não é um povo experimentado. Então a gente vai ver muita disputa, porque onde você não tem um poder que é conquistado pela experiência, você tem a disputa para ver quem se firma, né? Perfeito. Bom, enquanto isso... Ô Madeleine, e essa dupla escolha aí que o presidente Lula vai ter que fazer? Claro, agora ele está hospitalizado, passando por uma cirurgia. Deixou em aberto duas questões, né? A indicação para o Supremo, que ainda tem muitas pressões, e ele próprio, ontem, por exemplo, estiveram os três mais fortemente cotados, né, para entrar no Supremo, na posse do ministro Barroso. Ele também tem que indicar alguém para a PGR e até agora não saíram esses nomes. Ele nunca foi apressadinho com isso, não. O Lula sempre foi na certa. Eu trabalhava no Supremo quando morreu o ministro Carlos Alberto Menezes Direito. E naquela época, o Lula queria, porque queria, o Sigmaringa Seixas, lembra, Thales? E o Sigmaringa Seixas já tinha sido chamado para ser ministro do Supremo, um advogado talentosíssimo ligado ao PT, e ele não queria, não era algo que ele almejava. Não é, e é difícil, assim, mesmo quem é advogado e nunca pensou nisso, se diz que indicação para o Supremo é vaga que não se recusa, mas não é bem assim. Tem algumas pessoas que não querem aquela exposição toda, entendem que é de muito prestígio, mas a pessoa fala, aquilo não é para mim, eu quero outro tipo de vida. E aí ficou um tempão nessa história de vai, não vai, todo mundo ansioso, e, no fim, o presidente Lula indicou o ministro Dias Toffoli para aquela vaga, mas demorou um tempo ali. Ele nunca foi do rompante. E o Lula é um político muito hábil. A gente vê como ele conduziu as coisas para colocar o advogado pessoal dele no STF. E agora isso já virou uma coisa normal. Ele sabe conduzir essas indicações para colocar os nomes que ele quer. Ele fez muito boas indicações para o Tribunal Federal no primeiro mandato dele. E ele tem a noção exata do que representa uma cadeira dessas e de como vai ser a relação depois. Porque é muito comum a gente ouvir as pessoas falarem, não, ele indicou o ministro Supremo e esse ministro trabalha para ele, não sei o quê. Às vezes existe uma afinidade, mas ministro é vitalício e presidente tem de se renovar cada 4 anos. Então, não é bem assim a relação de poder. Ele tem, e eu entendo que de forma muito acertada, essa calma para ver quem é que vai colocar ali. Além do mais, nesse momento em que está essa batalha campal do STF com o Congresso Nacional e o governo morrendo de medo de tomar uma bala perdida ali no meio. Então, acho que faz bem ele de não acelerar as coisas, de ver com cuidado. É uma decisão que vai ter que ser bem estratégica. Pátria, né, da PF, que está investigando a participação de um grupo de elite do Exército lá nos atos do dia 8 de janeiro. E aí teve mandado de busca e apreensão, cumprido hoje, contra esse aí, que é o general da reserva Ridalto Lúcio Fernandes. Ele é considerado como um passo decisivo nessa investigação, esse que foi dado hoje, né? O militar foi diretor de logística do Ministério da Saúde, na época do Pazuello, integrava o grupo conhecido como Kids Pretos. É uma tropa de elite do Exército, né, Thales? Conta mais sobre esse novo passo aí, o que você conseguiu apurar sobre essa investigação da Lesa Pátria. O que eu escrevi hoje, a coluna, é uma complementação, complementa a informação também do Leonardo Sakamoto, na coluna dele, que ele lembrou que esse general era ligado aos Kids Pretos e que isso cria problemas para o Exército. O que eu apurei é que
os agentes da Polícia Federal, a Polícia Federal, estão tendo essa operação e essa investigação em torno desse general Ridalto, né, como fundamental e decisiva para a Operação Lesa Pátria. Por quê? Porque o Ridalto era membro desse grupo, os Kids Pretos. Houve vários depoimentos de pessoas que participaram lá, que foram presas, etc., de que havia um grupo vestido de preto e que abria os caminhos para a turba, e esse grupo vestido de preto lembra muito o tipo de atuação dos Kids Pretos. Os Kids Pretos são tidos como uma tropa de elite para operações irregulares do Exército. E o que ocorreu lá, por exemplo, no caso do Congresso? Eles amarraram os gradis verticalmente com lençóis e transformaram os gradis em escadas e por cima do Congresso, abriram em cima do Congresso e as pessoas foram descendo. Ou seja, coisa feita por gente que entende do recado, entende da coisa. É provável, então, há muita desconfiança de que houve uma operação dos Kids Pretos ali na invasão do Congresso, do Planalto, etc. E o general pode estar sendo investigado como um possível comandante dessa participação dos Kids Pretos. Só que os Kids Pretos são 20 no governo Bolsonaro. O Bolsonaro sempre quis ser um Kids Preto, antes de ser afastado do Exército. E ele colocou no governo 26 Kids Pretos, pelo menos 26, segundo uma reportagem antiga da revista Piauí. 26, foi a contagem que eles fizeram. E quem são esses caras? Gente assim, o general Luiz Eduardo Ramos, que foi chefe da Casa Civil do Bolsonaro, o ex-ministro da Saúde, o Eduardo Pazuello, o secretário executivo dele, que era o Elcio Franco Filho, e até o Mauro Cid, o ajudante de ordens do Bolsonaro, que fechou delação premiada. Então, entre esses Kids Pretos, o pessoal que foi tentar pegar as joias lá dadas pela Arábia Saudita e colocar no patrimônio pessoal da família Bolsonaro, há dois deles, assessores do Bolsonaro, que também eram Kids Pretos. Quer dizer, a investigação em torno dos Kids Pretos pode chegar muito perto do Bolsonaro e de alguns militares de alta patente. Agora, o Supremo já determinou, inclusive, o bloqueio das contas do general Ridalto. Por quê? Porque quer fazer aquilo que se diz em investigação. Siga o dinheiro. Seguir se houve ligações dessa operação, ligações financeiras dessa operação do dia 8 e outros atos terroristas com mais alguns desses militares em torno do Bolsonaro. É muito delicado, o que está sendo investigado ali é decisivo. Perfeito, Thales. Cortou um pouquinho, mas a gente conseguiu te ouvir. A internet deu umas picotadas aí, mas deu para a gente te ouvir. Ô, Madeleine, essa operação aí, mais um passo dessa investigação da Lesa Pátria, né, chegando mais fundo nas relações de militares ali com atos golpistas. Qual?